Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é Mistérios com Juliana, e hoje a gente tá aqui pra falar da segunda parte, né, do top 10 dos livros de mistério e thriller do Goodreads Awards do ano passado. Eu acho engraçado que eu não tinha terminado de ler todos esses livros quando eu fiz o primeiro vídeo, e assim, tá complicado, né? Esse ano foi complicado. Na verdade, eu acho que todos os anos são, mas bom, vamos lá. Continuando a nossa lista, em quinto lugar vai ser o livro que eu vou falar menos sobre ele, que é o All the Colors of the Dark, do Chris Whittaker, que, assim, gente, eu terminei os outros 4 livros que estavam na frente desse e eu não tinha conseguido terminar esse, de tão chato que ele foi pra mim. E olha que eu gosto, assim, de ficção literária, sabe? Eu gosto de livros mais, vamos falar sobre isso. Inclusive, eu vou falar sobre isso no primeiro, no vencedor desse ano. Porque esse prêmio sempre gosta de colocar uns mistérios, no caso uns thrillers mais literários, assim, todo ano. E esse é um deles. Eu achei esse livro insuportável, eu pensei em desistir todas as vezes, até a Virginia falar, tenta escutar o audiolivro então, tenta escutar o audiolivro. E eu ouvi meio que por osmose, assim, porque ele entrava e saía, entrava e saía. Eu não conseguia, nem ouvindo esse livro, ele pra mim era interessante. Aqui a gente tá na época da Guerra do Vietnã, e daí, num lugar, numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, meninas estão sendo sequestradas e um garoto que vai salvar a menininha que ele gosta, que vai ser sequestrada, ele acaba sendo sequestrado no lugar dela. E daí a melhor amiga desse menino fica tentando desvendar isso. Esse é o início do livro, ele se passa ao longo de muito tempo, tem milhares de personagens e é chato. Tem uma trama de serial killer, aí é um thriller, aí tem o mistério, e é tudo muito chato, gente, é muito chato. Eu não tenho nem o que dizer sobre esse livro, além de... é muito chato mesmo. Entendeu? Não consegui. Em compensação, o próximo livro, que é o quarto lugar dessa lista, é um dos piores livros que eu já li na minha vida. Porém, eu li ele em algumas horas. Porque se tem uma coisa que Dona Frida McFadden, a médica que trabalha como médica e escreve 50 livros por ano, ainda estou tentando entender, ela escreveu o The Teacher, A Professora, que já foi publicado no Brasil, inclusive ano passado, se não me engano, pela Record. E, gente do céu, esse é o pior livro que eu já li na minha vida, porém temos muito o que falar sobre ele. Inclusive, eu não vou dar spoilers aqui mesmo, porque eu criei meu site, gente, eu vou colocar aqui na descrição, e é pra eu poder falar de livro com spoilers, entendeu? Então, o da professora já está lá no site, porque é desesperador. Gente, esse livro é desesperador. Mas assim, entretém, sabe? Então já é alguma coisa a mais do que o livro anterior. Aqui a gente está acompanhando um casal, a Eve e o Nate, que os dois são professores em um colégio nos Estados Unidos, para adolescentes, né? Então a Eve dá aula de matemática e o Nate dá aula de inglês e literatura. A gente sabe que o casamento deles não tá indo muito bem, e então isso é uma coisa importante para a história. Aí tem também a Ed, que é uma aluna que ela tá voltando pro colégio, tá iniciando um novo ano letivo, ela tá voltando pra lá, mas ela não quer muito voltar para essa escola, porque no ano passado um professor foi demitido por conta dela, por uma relação inapropriada com ela. Então, os alunos estão fazendo bullying com ela e tal, e era um professor de matemática antigo dela, que era, tipo, o mentor da Eve. Então a Eve, quando pega essa menina na sala dela, ela já fica meio assim, não gosto dessa menina, tem uma coisa errada. Enquanto isso, o Nate também tá dando aula pra ela, e os dois gostam muito de poesia, então eles ficam, ai, nossa, que lindo, ai. Eu acho engraçado que a Frida McFadden, ela escreve sobre poemas de Edgar Allan Poe como se fossem obscuros, sabe? Como se ninguém conhecesse. Por exemplo, eles mencionam o Corvo, e ele fala assim, ai, nossa, mas como ela sabe meu poema preferido? Ou então, ai, nossa, ele gosta de O Corvo. Aí o outro é o Annabel Lee, que é porque, tipo, ai, o nome das... Sabe? Aí você fica, minha senhora... O que você tá achando que as pessoas são, assim? Tipo, não, tô falando que todo mundo tem a obrigação de conhecer Edgar Allan Poe, mas assim, ele é um dos poetas mais populares, se a gente for pensar assim, ainda mais nos Estados Unidos, que é o país dela, entendeu? Aí você fica, tá bom, né? Mas bom, você deve estar se perguntando por que o livro é A Professora quando tem um sapato na capa? O que esse sapato tem a ver com alguma coisa? É apenas que a Eve é obcecada a comprar sapatos e isso é uma parte muito grande da história. Insuportável, inclusive, sabe? Parece também que, sei lá, eu achei que a Frida McFadden assistiu Sex and the City e falou,
botar uma obsessão com o sapato aqui, e ela fica citando todos os sapatos, todas as marcas e isso aqui. Eu senti que a Frida, ela leu Minha Sombria Vanessa, eu acho que é o nome, que foi publicado pela Intrínseca, que eu me lembro, que é tipo, uma relação inapropriada de uma menina com um professor, e ela falou, vou colocar isso no meu livro, entendeu? Só que essa mulher, ela não sabe escrever, ponto. Eu começo por aí. Mas ainda mais escrever coisas com nuance, sabe? É tipo como se você fosse pegar um escritor ruim e ele fosse fazer uma versão de Lolita e ele não entendesse o que faz com que Lolita seja um livro muito bom e muito bem escrito. É a Freida McFadden tentando escrever uma história assim. Desculpa, fãs de Freida McFadden, minha ofensa não é a vocês, é totalmente direcionada a Freida, que devia focar na medicina, mas ela tá fazendo muito dinheiro, né? Então, assim, quem sou eu para dizer que ela está errada de incluir essa nova carreira na vida dela? Mas, bom, o meu maior problema com a professora, além da história ser horrenda, é que tem uns furos, assim, muito absurdos no livro. Né? Por exemplo, um personagem que na verdade é dois personagens diferentes e você só descobre no final e não faz sentido a Eve não saber que essa pessoa é a outra pessoa, ela pelo menos não reconhecer essa pessoa de um outro lugar, me fez querer jogar o livro pela varanda que tá aqui atrás da câmera, que eu tô vendo, jogar lá na montanha, entendeu? Porque me deu muita raiva. Eu só não joguei na montanha porque eu li no meu Kobo, entendeu? E eu preciso dele. Mas se fosse um livro de fato, talvez eu tivesse feito isso. Porque, olha, doeu na minha alma, entendeu? Doeu na minha alma. Mas, bom, outra coisa que me incomodou demais, e desculpa, gente, esse é um pequeno spoiler, mas caguei, porque esse livro é horrível. É que, tipo, aí acontece uma coisa com ela, daí o Nate fala assim, ela deve estar com a amante dela. Ele pensa pra ele mesmo. E daí depois alguém fala pro Nate, ela tem um amante, e ele fala, como ela tem um amante? Eu falei, gente, minha senhora, você não esqueceu que ele acabou de falar que uns capítulos atrás ele falou que ela tem um amante? Sabe, cadê a continuidade, gente? Cadê um editor? Essa mulher precisa de um editor. Na verdade, de muitos editores, porque tá bem difícil, tá bem difícil. Olha, gente, esse realmente é um dos piores livros que eu já li na minha vida. Entendeu? E eu quase não terminei o livro anterior, mas esse é muito ruim. E aí, coisas que são ruins às vezes vêm em dobro, né? E nesse caso veio. Porque depois é o namorado que também é de Dona Freida McFadden em terceiro lugar. Gente, o que acontece? O que acontece no mundo? Alguém me explica? Mas bom, o namorado é menos pior, entendeu? O namorado pelo menos dá uma entretida e ele me surpreendeu um pouquinho no final. Tem a última reviravoltazinha, você fica, nossa, porque você acha que um personagem vai ser aquela mesma coisa, porque ela gosta de fazer isso, né? Dois personagens que são um personagem só que são dois personagens. Aí você acha que vai ser um, mas aí na verdade é outra pessoa. E aí você fica, me surpreendestes. Olha, Freida McFadden, senhora, o que você fez dessa vez? Mas bom, em O Namorado a gente tá seguindo a Sydney, que ela é uma mulher em Nova York que quer arrumar um namorado. E daí no início do livro ela tá num encontro assim, horrendo, e daí ela fica, esse encontro dá muito errado, na verdade. Esse encontro dá muito errado. É um cara insuportável, um cara que ela conheceu pelo aplicativo, que ele não tá nada a ver com a foto. Aquela coisa de sempre, daí ele vai meio que perseguindo ela e ela é salva na rua por um homem que é muito bonito. E ela fica, quero o telefone desse homem. Mas ela jogou uma lixeira no cara do encontro dela, e ela tá com a testa sangrando. E daí o cara não pede o telefone dela e eles não se veem mais. E, ao mesmo tempo, em Nova York, tem um serial killer que tá matando as mulheres que ele vai encontrando, assim. E uma dessas mulheres que é assassinada é a melhor amiga da Sydney. Ela tem duas amigas, né? Uma que mora no prédio dela e essa melhor amiga. E a melhor amiga dela tava namorando com um médico. E, de fato, ela foi assassinada de uma forma extremamente brutal no apartamento dela. Então, a polícia, quando vem o policial é o ex-namorado da Sydney, e ele fala, olha, tome cuidado, isso aqui é um serial killer, entendeu? Esse namorado dela, a gente não tem nenhuma pista pra esse namorado dela, ele usava um telefone que era um daqueles telefones descartáveis e tudo mais, então tomem todos muito cuidado, a gente não sabe quem esse cara é. E daí ela começa a falar, tipo, foi um cara que ela conheceu por aplicativo, era um médico e tudo mais. E ela está um dia na rua e ela encontra novamente com aquele homem que salvou ela do encontro ruim, e ele é um médico, e eles começam a sair. E
eles começam um relacionamento e ao longo do tempo ela vai achando estranho que ele não deixa ela entrar muito assim na vida dele, sabe? Ela fica, um pouco estranho isso, né? Mas bom, no livro a gente também tá acompanhando um menino no passado que era obcecado com uma menininha do colégio dele e começa a contar como eles começaram a namorar, só que tem pessoas que estão sendo, por exemplo, uma menininha que ele namorava antes dessa menina foi morta. E daí você tá meio que pendendo pra achar que ele é o serial killer, ele é o médico, né? E ele que matava todas as namoradas dele desde então. E daí no final você tem uma surpresinha interessante até. Assim, é um livro bom? Não, não é. Objetivamente não é um livro bom. É um livro bem escrito? Também não, né, gente? Tem uma pessoa que escreve 5 livros por ano, sei lá quantos são, vai escrever livros de fato bons, né? Pelo menos eu não acredito que seja possível de fazer isso. Desculpa se vocês discordem, por favor, deixa aqui embaixo, entendeu? Eu aceito, mas eu acho que assim, o motivo da Frida ser tão famosa, assim, é o fato de que os livros dela de fato entretêm. Não é só entreter, você lê muito rápido. Porque cada capítulo é uma página. E você fala, dá pra ler mais um, dá pra ler mais um, dá pra ler mais um. E quando você vê, você lê o livro inteiro, entendeu? É isso. É isso que eu tenho a dizer sobre O Namorado, de Frida McFadden. Eu espero que esse seja o último livro que eu vou ler dela, mas eu sei que não vai ser, porque no final do ano vai sair o prêmio do Goodreads 2025, vai ter livro dela na lista, eu vou ler, eu vou reclamar, é aquela coisa de sempre, né, gente? Até teve uns vídeos recentes que eu fiz aqui falando dos lançamentos desse ano, e tem vários livros dela que vão ser lançados aqui, e a gente já sabe que eles vão estar no final do ano no Goodreads, entendeu? Então, é a vida, não é mesmo? É a vida fazer o quê? Fazer o quê? Só chorar. Aí o próximo livro é A Primeira Mentira, que é da Ashley Elstrom, que vai ser lançado pela Intrínseca. A Intrínseca já anunciou, inclusive, naquele vídeo de lançamento, você vai deixar aqui em cima, em algum lugar. Ele tá lá, ele é um dos livros que estão nessa lista, porque a Intrínseca já anunciou. E bom, esse é bom. Também não achei bom, mas assim, me entreteve, sabe? Eu acho que assim, eu cheguei à conclusão de que essas listas do Goodreads, pra mim, são apenas uma questão de eu vou sofrer muito ou eu vou sofrer pouco. Se eu sofrer pouco, eu vou conseguir me entreter também? Se sim, eu tô no lucro, sabe? Porque, olha, essa lista teve uns aqui complicados, hein? Vamos ver. Mas, bom. E A Primeira Mentira, a gente tá acompanhando a Ivy Porter. A Ivy, ela se mudou há pouco tempo para uma cidadezinha pequena no Texas e ela tá se mudando agora para casa do namorado dela. Só que quando ela vai se mudar para casa do namorado dela, a gente vê uma movimentação meio estranha dela mesma, como se ela tá, tipo, fingindo que ela morava num apartamento para ele ajudar ela na mudança, mas ela acabou de alugar e as coisas tem uma coisa meio estranha aí, sabe? E é aí que a gente descobre que ela na verdade não é Ivy Porter. Ela trabalha para uma empresa de pessoas que chantageiam as outras. E daí, pra isso, eles pegam informações e eles fazem... E ela faz esse trabalho meio que, tipo, de espionagem, mas espionagem, tipo... nesse caso, ela tá namorando com um cara que ela tem que espionar e roubar coisas, sabe? Ela tá passando meses nesse caso, se mudando pra casa dele e tudo mais. Que é um pouco não, bem duvidoso, né? Mas tudo bem. Então, ela fez isso durante toda a vida dela. E aí os capítulos do livro, eles meio que alternam com investigações passadas dela, com missões passadas dela. Então um dia ela tá numa festa nessa cidadezinha com o namorado, uma festa chique que tá toda a cidade lá, e daí vem um amigo dele que ele não vê há muitos anos, que ela não conhece, com uma mulher. Essa mulher que se parece bastante com ela, e aí ele apresenta e a mulher fala assim, oi, meu nome é Luca Marino. Só que Luca Marino é o nome verdadeiro da Ivy. Então ela começa a entrar em pânico. Ela fala, meu Deus, eu virei a missão. O que está acontecendo? Essa mulher trabalha para a mesma agência que eu trabalho para o Sr. Smith, que nem eu trabalho. O Sr. Smith, ela não sabe quem ele é, né? E é o cara que, tipo, perigoso, que manda nela. Então ela vai nessa história para descobrir quem é essa Luca Marino, que não é a Luca Marino, e para tentar ganhar a identidade dela de volta e ver o que acontece, assim, nisso, né? É um thrillerzinho, assim, ok, sabe? É um thriller ok, que... Assim, eu vou dizer uma coisa, e eu não estou dizendo isso como uma coisa pejorativa, tá? Mas assim, pra mim é bem cara de thriller que a Intrínseca compra pra traduzir. E é isso, é um livro que vai entreter, um pouco desnecessariamente longo pra história. Mas é ok.
é ok. Entendeu? Eu acho que eles sempre esperam a próxima garota exemplar. Eu não sei se esse vai ser a garota exemplar, mas lá fora eu sei que vendeu bastante. Tava num dos clubes de leitura, acho que da Reese Witherspoon, alguma coisa assim. Então esse livro, ele teve muito voto por isso, porque muita gente leu lá fora, né? Eu achei ok. Tem umas horas meio complicadas que você fica assim, qual é o nome dela nessa missão? O que tá acontecendo? E é isso, entendeu? Não tem, novamente, nada demais. E assim a gente chega no último livro, que é o The God of the Woods, de Liz Moore, que eu gostei, mas assim, novamente, desnecessariamente longo, milhares de personagens descartáveis, porque assim, gente, esse livro tem muito personagem, que eu esquecia quem eles eram, e eu tinha que ficar, sabe, tentando lembrar, assim, de onde vem esse personagem. Que é mais um thriller meio um mistério, thriller literário, assim, em questão de ser mais falado e mais descritivo e mais calmo, de não ter muita coisa acontecendo. Aqui a gente está acompanhando uma família que é muito rica, daquelas dos Estados Unidos, que eles têm muita terra e eles têm uma casa no alto da montanha e eles têm um acampamento de crianças, aqueles acampamentos de verão, né? E daí, nos anos 60, o filho deles desapareceu. E agora, em 75, a filha deles, né, que eles tiveram depois, ela vai para esse acampamento e ela some. Então, a gente está acompanhando a mãe dela, a investigadora, a policial, a gente tá acompanhando uma menininha que ia pro acampamento com a Bárbara, que pra mim essa menina do acampamento é a personagem que devia ser tirada do livro, porque ela não faz diferença, entendeu? Eu não preciso saber que ela não fala, mas que ela gosta de cantar, e que ela gosta daquele menininho, porque, gente, isso não faz diferença pra história da Bárbara, entendeu? A gente tá acompanhando a moça que toma conta do acampamento, que quando criança era amiga do irmão da Bárbara. Então é tudo isso que está acontecendo. E ao mesmo tempo a gente está acompanhando em 65, se não me engano, que é quando o Bear desapareceu, que é o irmão dela, e como foi essa investigação policial, as pessoas da cidade que estavam envolvidas, e a gente está acompanhando em 75 não só a Bárbara no acampamento, como o desaparecimento da Bárbara. E ao mesmo tempo, um homem que foi preso, um serial killer, ele foge da prisão e ele tá solto e ele tá indo para esse acampamento porque ele foi preso por lá antes, aquela era a área onde ele atuava, e muitas pessoas acham que foi ele que assassinou o Bear. É isso. O livro é literalmente isso, mas ele assim, ele vai contando aos pouquinhos, e aí a gente tá na mãe, a gente tá na menina do acampamento que toma conta do quarto que a Bárbara tá. Aí tem a história dela com o ex-namorado rico dela, que foi quem arrumou o emprego, porque os pais dele são amigos da família. Aí tem a menina que, no caso, é a quem toma conta, a gerente do acampamento. A gente tem ela e o pai quando ela era mais nova, e como ela conhece a área, como ela ensina técnicas de sobrevivência, e como isso é uma grande parte do acampamento. É bem longo, mas eu achei a história interessante, pelo menos, assim. É óbvia a história, é bem óbvio, o final é extremamente óbvio, mas é bonzinho, assim, nesse caso, sabe? É o melhor livro de mistério ou thriller do ano? Eu não acho, entendeu? Porém, tem coisas que me ofenderam mais nessa lista, entendeu? Vide o Chris Whittaker e vide a professora. Então, achei ok, sabe? Tem cara de livro que vai ser traduzido pra cá, que vai fazer um certo sucesso, porque é um livro ok. Só que assim, precisava ser um pouco editado pra tirar a Tracy. Essa menina do acampamento chamada Tracy, pra mim, é, assim, o fim. Eu não me interesso pela história dela, não tem porquê a gente tá lendo a história dela, porque não faz diferença para o resto da história. E às vezes, assim, se você conseguir justificar uma história que não faz diferença pro resto da história, com pelo menos é interessante, mas não. Pra que eu tenho interesse na história de uma menina de 13 anos que não tá fazendo nada? Sabe? Eu não tenho interesse no divórcio dos pais dela, na namorada nova do pai. Ela gosta de ler, ela gosta de cantar. Sinceramente, caguei, entendeu? Caguei pra história da Tracy. É isso, mas assim, pelo menos foi melhor do que alguns outros livros. E eu acho que quando a gente não tem muita coisa pra comemorar, isso é algo que a gente comemora, entendeu? E é isso. Mas aí eu pensei, vou fazer agora a minha própria lista. Eu vou abrir aqui, peraí, eu vou abrir os 10 para eu poder fazer a minha própria, né, meu próprio ranking, tá? Vamos lá. Em 10º lugar está A Professora, porque é insuportável. Em 9º lugar,
Lucy Foley, porque não suporto. 8º lugar pra mim tá o Chris Whittaker, porque, gente, se não fosse por esse projeto eu não terminaria esse livro de forma alguma. Quer dizer, muitos deles eu não terminaria, mas esse eu achei muito chato. Em 7º lugar, o Home is Where the Bodies Are, porque é uma vibe bem pra baixo, sabe? Assim, meio, né? Em 6º lugar, A Primeira Mentira, porque é um thrillerzinho, né? Em 5º lugar, olha, gente, eu estou sendo generosa, tá? Com ela, com Dona Frida, vem O Namorado. Em 4º lugar, pra mim, fica o God of the Woods. Não tá tão longe do primeiro assim, se for pensar, né? Em 3º lugar, fica o How to Solve Your Own Murder, porque a Virginia não gostou, eu sei que a Virginia não gostou. Mas, pelo menos pra mim, ainda me entreteve mais que os outros, tá? Em 2º lugar tá o Listen for the Lie. Em 1º lugar tá o Richard Osman, porque eu gosto de Richard Osman, entendeu? É o meu tipo de livrinho que me entretém, sabe? Me deixa feliz e me faz sorrir perto dessa vibe ruim que é 90% desses livros daqui. E aí eu queria saber de vocês, se vocês leram esses livros, vocês leram alguns desses livros, deixa aqui embaixo, por favor, o que vocês acharam deles e se vocês leram todos, qual é o ranking de vocês, se eu estou muito equivocada, e Freida McFadden, de fato, é uma escritora maravilhosa e eu tenho que aceitar isso, tá bom, gente? Novamente, deixando aqui embaixo o meu blog que eu fiz pra poder falar de spoiler, porque tem uns livros aí que realmente ninguém merece ter que ler todo. Então, eu gosto pelo menos de poder dar um aviso, você já ir preparado antes dessa leitura, entendeu? Eu acho que é importante. Então, até a próxima. Tchau!